Queremos dar boas-vindas a todos, é um prazer estarmos juntos para mais uma reunião de meio de semana, Vida e Ministério. Como de costume, nós iremos iniciar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos o cântico de número 90, encorajando uns aos outros, baseado em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E após o cântico teremos uma oração. Do meu irmão pela oração em nosso favor. Se os irmãos estiverem com suas apostilas em mãos ou seu dispositivo eletrônico em mãos, nós vamos hoje considerar, conforme nos mostra, os capítulos 15 a 17 do livro de Jó. O que esses capítulos vão nos ajudar? A Bíblia nos ensina que as palavras, elas têm um grande poder, né? As palavras, elas podem curar, como também elas podem ferir, podem machucar. Então, como são as nossas palavras? Especialmente ao consolar alguém que está deprimido, que está passando por uma dificuldade. Será que nós somos realmente consoladores? Será que as nossas palavras são bondosas? Esses capítulos vão nos ensinar a esse respeito, vão nos ajudar a entender como podemos ser melhores consoladores. Não queremos imitar o mau exemplo de Elifaz, que foi um mau consolador, né? Também nós teremos a parte dos estudantes aqui que irão demonstrar para nós como nós podemos fazer uma revisita, como podemos iniciar um estudo bíblico. Também no lugar das necessidades locais dessa semana,
nós teremos o boletim do corpo governante que nós iremos assistir. Então vamos ver as últimas orientações que nos serão dadas através desse boletim, né? E por último teremos o estudo bíblico de congregação. Vamos então iniciar a nossa reunião com a primeira parte em Tesouros da Palavra de Deus. Nesta parte nós teremos o seguinte tema: não imite Elifaz quando for consolar alguém. E quem fará essa parte para nós é o nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos dar atenção a ele. Será que faz diferença a forma como nós escolhemos nossas palavras quando conversamos com outras pessoas? Será que é importante pensar em que tipo de palavras escolher para falar com aqueles que estão precisando de consolo? Vamos analisar a resposta a essas perguntas por observar um evento que aconteceu, que está registrado na Bíblia, e o que podemos aprender desse relato. Ele aconteceu com Jó, e nós sabemos muito bem que ele estava sofrendo muito com as suas perdas, com tudo o que estava passando. E alguns que se diziam ser amigos dele, vieram atrás de Jó para falar algumas palavras a ele. Uma dessas pessoas foi Elifaz. Vamos observar como Elifaz conversou com Jó e que palavras ele utilizou e como isso pode ser algo que nós podemos aprender hoje no nosso dia a dia. Eu gostaria de convidar os irmãos a acompanhar comigo primeiro o relato de Jó no capítulo 15, e vamos ler primeiro os versículos 14 ao 16. Acompanhem comigo o que diz, por favor. Como o homem mortal pode ser puro? Ou como alguém que nasceu de uma mulher pode ser justo? Veja, ele não confia nos seus santos, e nem mesmo os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos alguém que é detestável e corrupto, um homem que bebe injustiça como água. Nesses versículos, Elifaz estava falando para Jó que Jeová Deus é um Deus que não se agrada de nada que os humanos façam. Notaram que ele disse nestes versículos que ninguém conseguiria agradar a Jeová, nem suas criaturas espirituais e nem os humanos imperfeitos. Era como se Elifaz dissesse que Jeová era um Deus rígido, um Deus que não aceita nada e que não poderíamos fazer nada para deixá-lo feliz. Mas não foi apenas isso que Elifaz disse. Notem o versículo 20 agora, do mesmo capítulo, Jó capítulo 15, e notem o que diz o versículo 20. Quem é mau é atormentado todos os dias, durante todos os anos reservados para o tirano. Nesse versículo agora, Elifaz estava falando diretamente a Jó, dando a entender que ele estava sofrendo porque ele era uma pessoa ruim. Ele estava dizendo que apenas as pessoas más sofriam. Notem que no versículo aqui ele disse: o mal é atormentado todos os dias. Então, ele estava dizendo a Jó que ele não era uma pessoa boa. A imagem que nós temos na apostila, e que nós vamos observar agora, mostra como Elifaz estava agindo naquele momento onde estava conversando com Jó. Notem a postura de Elifaz, como ele está apontando o dedo para Jó, como se estivesse falando: a culpa é sua, Jó, por estar sofrendo. Jeová nunca vai ver o seu lado positivo, você nunca vai conseguir agradar a Jeová sendo imperfeito. Nós podemos ver como Elifaz está sendo duro nos seus gestos, na forma como ele está se dirigindo a Jó. Obrigado pela imagem, irmão. Qual será que foi o resultado dessas palavras que foram ditas a Jó? Vamos ver na Bíblia a resposta a isso? Jó, no capítulo 16, agora. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos os versículos 1 e 2. Notem o que diz. Jó disse em resposta: já ouvi muitas coisas como essas. Em vez de darem consolo, vocês afligem ainda mais. Notaram como Jó se sentiu após ter ouvido aquelas palavras de Elifaz?
Ao invés de se sentir consolado, Jó disse que estava se sentindo ainda mais aflito do que antes. Então, aquelas palavras que Elifaz disse não consolaram Jó, e sim tiveram um efeito contrário. Pioraram a situação de Jó, que já estava sofrendo com aquilo. Algo que é interessante também nós termos em mente é, além da forma como Elifaz disse, analisar se aquelas afirmações e acusações eram realmente verdade. A Bíblia também responde isso. Se nós lemos Salmo 34, 19, lá diz que muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Esse texto mostra como o que Elifaz disse era mentira. O texto aqui fala que o justo pode vir a sofrer dificuldades. Uma pessoa boa pode passar por problemas, mas Jeová vai ajudar a pessoa a conseguir passar por aquela situação. E isso mostra que ele se importa muito com os seus servos e valoriza os esforços deles para servi-lo. Então nós podemos ver que mentiras grandes Elifaz disse para Jó. E como resultado, Jó não foi consolado de maneira alguma naquela situação. Mas o que nós podemos tirar de proveito no nosso dia a dia? Nos tratos que nós temos com os nossos irmãos, na forma como nós falamos? Como testemunhas de Jeová, nós somos exortados a fazer algo a favor de nossos irmãos. Notem o que diz 1 aos Tessalonicenses 5,14. Esse texto diz assim: por outro lado, nós os exortamos, irmãos, que advirtam os indisciplinados, consolem os que estão deprimidos, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Então, como cristãos, somos orientados a agir a favor daqueles que estão passando por dificuldades. O versículo diz que nós devemos consolar aqueles que estão deprimidos. Mas como nós podemos fazer isso? Como podemos falar de uma forma que realmente console essas pessoas que estão precisando ouvir palavras bondosas? Você pode agir de forma contrária a Elifaz. Diga a essa pessoa que está sofrendo palavras sinceras, elogios sinceros. Mostre que você se preocupa com ela. Faça com que ela enxergue as qualidades e habilidades que tem. Lembre essa pessoa que Jeová a atraiu à sua organização e por isso Jeová a ama muito. Ela é muito preciosa para Jeová. Jeová vê e valoriza os esforços de todos nós. Então, quando consolar alguém, relembre a pessoa dessa verdade. Além disso, use a palavra de Deus, a Bíblia, para mostrar que Jeová se importa tanto com seus servos que ele os ajuda, mesmo que estejam com o coração quebrantado ou um espírito esmagado, conforme nós observamos lá no Salmo 34, 18. Sempre lembrem-se, irmãos, que usar palavras bondosas, carinhosas, ao falar com alguém que está enfrentando uma situação aflitiva, vai ter um efeito muito positivo sobre ela. E com certeza você será de grande ajuda e conseguirá dar o consolo que aquela pessoa precisa naquele momento. Então, irmãos, respondendo aquelas perguntas no início da palestra, se é importante escolher bem as nossas palavras, se faz diferença nós escolhermos bem o que vamos dizer para aqueles que precisam de consolo, sim, é importante e faz diferença. Lembrem-se do exemplo de Elifaz, um exemplo que nós não queremos imitar, pois nós vemos que as palavras que ele utilizou não foram de consolo real para Jó, simplesmente o deixaram pior. E façam o contrário, usem palavras amorosas, mostre o amor que Jeová quer que você mostre pelos seus irmãos na fé. Se fizer isso e se esforçar em realmente dar esse verdadeiro consolo aos seus irmãos na fé, Jeová vai ficar muito feliz. Dessa forma, você não estará imitando Elifaz quando for consolar alguém, mas sim estará alegrando o coração do nosso Pai Celestial, Jeová.
Muito obrigado, irmão Gabriel, por nos trazer atenção a esses pontos importantes sobre a importância de usar palavras ternas ao consolar nossos irmãos, né? E podemos meditar nessa pergunta final, né? Como podemos melhorar, né, nessa questão, né? Como podemos ser consoladores verdadeiros, né? Muito bom. Agora nós vamos passar para joias espirituais. Certamente na sua leitura da semana você encontrou verdadeiras joias na sua consideração, na sua pesquisa, né? E agora está o momento de compartilhar com nossos irmãos. Quem irá dirigir essa parte para nós é o nosso irmão Kazuya Kanada. Muito bem, irmãos, para essa parte, primeiramente vou precisar de um leitor para o texto de Jó, capítulo 16, versículo 22. Algum leitor, por favor? Irmão Nicolas, por favor. Pois os anos que restam são poucos, e irei embora pelo caminho que não tem volta. Muito obrigado pela leitura. A pergunta para este texto é: será que essa declaração indica que Jó não acreditava na ressurreição? Irmã Luciene, lá no fundo, por favor. As palavras de Jó podem significar que ninguém pode sair do Seol por si mesmo. E outra possibilidade dele ter falado essas palavras é que, se ele morresse, nenhum dos seus contemporâneos o veria mais. Então, do ponto de vista deles, ele não voltaria para casa, nem receberia reconhecimento adicional até o tempo designado de Deus. Exatamente, muito obrigado pelo comentário. Ainda a irmã Janete, por favor. Tanto é que Jó, ele tinha tanta fé na esperança da ressurreição, que está registrada lá em Jó 14, 13 e 15, né? Onde nos mostra que realmente Jó acreditava que ia ser ressuscitado. Muito bom, muito obrigado pelo comentário. Agora a próxima parte. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Larissa, primeiramente, por favor. No capítulo 15, versículo 14, ali ele tenta convencer Jó de que para Jeová nenhum humano é justo. E Satanás hoje ele usa a mesma armadilha. Ele quer que a gente se sinta aflito por erros do passado, achando que nunca seremos perdoados por Jeová. E é claro que, por sermos imperfeitos, nenhum de nós pode viver 100% à altura dos padrões de Jeová. Mas ele está ciente das nossas imperfeições. E quando abandonamos um proceder errado e buscamos a ele, ele nos perdoa amplamente. Muito obrigado pelo comentário. Ainda mais de irmã Amanda, por favor. Jó 15:2 diz: será que uma pessoa sábia responderia com argumentos vazios? Pensando nesse texto, meditei em minhas apresentações de campo, se elas fazem um orador pensar no que foi falado ou se elas foram argumentos vazios. Pois, como o conhecimento das pessoas são muito pouco, preciso tomar cuidado para que minha apresentação não venha constranger o orador com uma pergunta que ele não saiba responder. Talvez perguntas de opinião tornem uma conversa mais agradável e que possibilite uma revisita. Muito obrigado. Irmã Joelma, aqui na frente, por favor. No capítulo 15, no versículo 11, ele faz uma pergunta que nos deixa um pouco surpresos. Ele diz: não lhes são suficientes o consolo de Deus ou as ternas palavras faladas a você? Que ternas palavras foram ditas? Em momento nenhum disseram isso. Mas por que ele mencionou isso? Talvez ele achava que ele e seus amigos estavam sendo gentis com Jó, porque não levantaram a voz ao falar com ele, não o agrediram. Isso nos ensina que mesmo palavras ditas de modo suave podem ser duras e cruéis. Exatamente, muito obrigado. Irmão Tiago, por favor. Capítulo 16, o versículo 16 e o 20, ali fala sobre choro. Até mesmo a nota do versículo 20 fala sobre perder o sono.
Às vezes a gente não conhece a fundo o problema que a pessoa está passando. Só que nós às vezes temos a tendência de imediato já tentar falar a solução do problema. E a Bíblia fala justamente o contrário. O conselho que ela dá é para a gente ouvir a pessoa e fazer perguntas amorosas para que a gente possa entender o problema, não simplesmente já dar solução. Às vezes, simplesmente por ouvir, né, a gente já consegue ajudar muito a pessoa que está triste. Muito obrigado. Irmão Tiago, por favor. Nós vemos em Jó 15:4 que ele faz suposições erradas sobre Jó, acusando-o de não temer a Deus e de perder o interesse nele. Isso daqui nos lembra que nós não devemos julgar precipitadamente as pessoas sem conhecer plenamente a situação e o motivo, né, pela qual ela está passando, as lutas e os desafios. Nós verificamos que Jó estava passando por um período bem difícil na sua vida. Só que em vez de apoiá-lo, ele e seus amigos o acusaram. Então isso nos ensina que devemos ter empatia quando formos apoiar as pessoas. E isso é essencial quando alguém está enfrentando dificuldades. Muito bem. Muito obrigado, irmão. Agora, irmã Giovana, aí do lado, por favor. Com a leitura da semana eu aprendi como é importante não julgar aqueles que estão passando por uma dificuldade. Em Jó 16:4, ele falou aos seus falsos amigos: se estivessem no meu lugar, eu poderia fazer belos discursos contra vocês, mas em vez de fazer isso, eu os fortaleceria com as palavras da minha boca. Ou seja, no lugar que eles estavam, era fácil falar sobre o problema de Jó, porque eles não sabiam verdadeiramente sobre o que Jó estava passando. Por isso é muito importante nós sabermos todos os fatos antes de falar alguma coisa e, principalmente, tentar entender pelos que os nossos irmãos estão passando. Exatamente. Muito obrigado. Irmã Rose, por favor. No livro de Jó, capítulo 16, o versículo 19 e 20, mostrou para mim a plena confiança que Jó tinha em Jeová. Ele disse que a testemunha dele estava nos céus, aquele que podia falar a seu favor estava nas alturas, derramava suas lágrimas para Deus. Então isso me ensinou que se porventura, por causa de imperfeição, eu ouvi alguma coisa que me magoa, de uma palavra impensada talvez, eu possa sempre esperar por Jeová, assim como Jó, porque Jeová com certeza vai consertar as coisas na hora certa. Muito obrigado pelo comentário. Irmã Vanessa, no fundo, por favor. E Jó 16:5, lá onde diz: fortaleceria com as palavras da minha boca e consolo dos meus lábios traria alívio. Me ensinou que as minhas palavras devem encorajar e fortalecer, ao invés de irritar outros ou desanimar. Muito bem, muito obrigado. Pelo último comentário, irmão Daniel Benfica. Jó 15:3, ali fala de que argumentar com meras palavras é inútil. E isso demonstra o que os 3 falsos amigos de Jó estavam fazendo. E o que isso traz de lição para mim? Para mim estar sempre em dia com o meu estudo da Bíblia, porque quando eu for confrontado com alguma situação, eu tenho as palavras sábias da Bíblia que Deus nos dá. Também muito obrigado pelo comentário de todos. E queremos ter a participação dos irmãos na próxima semana também, que não conseguiu comentar. Muito obrigado. Obrigado, irmão Kazuya, por conduzir essa parte. Ficamos muito felizes e parabéns aos irmãos pelos excelentes comentários, bem preparados, no tempo certo, muito bom. Parabéns a todos que participaram. Agora nós vamos dar início à participação dos estudantes. Aqueles que têm suas designações na sala B, por favor, se dirijam para lá, juntamente com o nosso irmão Siqueira. Aqui no salão principal nós teremos a leitura desta semana, que será feita pelo nosso irmão Danilo Benfica. A leitura se encontra em Jó, capítulo 17, versículos 1 ao 16. Vamos ouvir o irmão Danilo. Meu espírito está quebrantado, meus dias se apagam, a sepultura me aguarda. Zombadores me cercam, e meus olhos são obrigados a observar o seu comportamento rebelde.
Por favor, aceita minha garantia e guarda-a junto de ti. Quem mais apertaria minha mão e agiria como fiador em meu benefício? Pois fechastes a mente deles ao discernimento. É por isso que não os exaltas. Há quem se dispõe a compartilhar algo com os amigos, enquanto os olhos dos seus filhos falham. Ele faz de mim um motivo de zombaria entre os povos, de modo que cospem no meu rosto. Meus olhos enfraqueceram devido à angústia, e meus membros não passam de uma sombra. Os que são retos ficam espantados ao verem isso, e o inocente fica perturbado por causa do ímpio. Mas o justo se agarra a seu caminho, e quem tem mãos puras se torna cada vez mais forte. No entanto, vocês podem voltar a argumentar, pois não achei nenhum sábio entre vocês. Meus dias chegaram ao fim. Meus planos, os desejos do meu coração foram desfeitos. Eles transformam a noite em dia, dizendo: a luz deve estar perto, porque está escuro. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Estenderei minha cama na escuridão. Direi à cova: você é meu pai. E às larvas: minha mãe e minha irmã. Então onde está a minha esperança? Será que alguém vê a esperança para mim? Ela descerá aos portões trancados da sepultura, quando juntos descermos ao pó. Obrigado, irmão Danilo, pela sua excelente leitura também. Danilo estava, com certeza você considerou aqui os pontos da lição 12, né? Da brochura Melhore. Seja simpático e mostre que se importa. Aqui fala muito sobre, ao conversarmos com uma pessoa, né? A maneira como nós devemos ser simpáticos, pensar no efeito das nossas palavras, né? Mas e numa leitura da Bíblia, ou numa leitura de uma revista, da Sentinela, ou no estudo bíblico, né? Como que nós podemos aplicar essas sugestões também? A brochura fala para nós não exagerarmos nas emoções. Em vez de atrair atenção para si mesmo, fale ou leia de modo natural. Então, muitas vezes, nós podemos ter a tendência de chamar a atenção para nós, né? Por fazer uma leitura com muita ênfase, ou com muito destaque, ou com muito sentimento. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é uma leitura que tenha sentimento, sim, mas que ajude a todos na assistência a entender o que está sendo dito, né? E você conseguiu fazer isso. Você colocou o sentimento na sua leitura, mas não de forma exagerada. Parabéns, agradecemos sua participação e aguarde sua próxima designação, tá bom? Agora passamos para a próxima parte da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. E agora nós teremos, nessa primeira parte, nós vamos considerar um vídeo de uma revisita. Por que é importante nós pensarmos na revisita? Muitas vezes nós, ao trabalharmos de casa em casa, alguém nos atende, fica com uma publicação e nós marcamos uma revisita, né? Talvez fazemos uma pergunta a essa pessoa e marcamos a revisita. Quais são alguns cuidados que nós devemos ter ao fazer uma revisita? Primeiro, nós devemos pensar que o morador talvez ele não se lembre do nosso nome, né? Talvez para ele não foi algo tão importante. Então, primeira coisa é nos apresentar novamente. Um outro aspecto é que muitas vezes nós deixamos uma pergunta para voltar e considerar. Então, se nós chegarmos no morador e falarmos: você se lembra qual foi a pergunta que eu deixei? Vai constranger o morador, né? Então, nós queremos antes disso relembrar o morador a pergunta que nós fizemos e por isso nós estamos ali, então. Dessa forma ele vai ficar mais à vontade, vai se sentir mais confortável em conversar com a gente naquela situação. Vamos ver como isso pode acontecer? Vamos assistir ao vídeo? Oi, Bia, que bom te ver de novo. Eu estive aqui a semana passada, eu sou a Lara e ela é a Ana. Da última vez, fiquei de te responder uma pergunta. Por que podemos confiar na Bíblia? Ah, é mesmo. Bem, se a Bíblia é um livro confiável, então o que ela diz sobre ciência tem que estar certo, não concorda? É, faz sentido.
Se você tiver um tempinho, eu queria que você visse um vídeo que mostra que a Bíblia concorda com a ciência. Se chama A Terra está suspensa sobre o nada. Tá bom. Na época em que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas tinham ideias erradas sobre qual era o formato da Terra. Uma teoria que surgiu depois de a Bíblia ser escrita era que o universo nasceu de um ovo cósmico e que vários animais seguravam a Terra nas costas. Mas por volta de 1473 a.C., Moisés escreveu que a Terra está suspensa sobre o nada. Em cerca de 732 a.C., o profeta Isaías escreveu que a Terra é um círculo. Esses escritores da Bíblia disseram coisas que eram contra o que se acreditava na época. Foi só uns 200 anos depois dos dias de Isaías que o filósofo grego Pitágoras sugeriu que a Terra era redonda. E foi só uns 3.000 anos depois de Moisés escrever seus livros que os cientistas como Isaac Newton descobriram que a Terra estava suspensa sobre o nada. Pensando no que você viu aqui, vamos ver o que a Bíblia disse uns 3.500 anos atrás. Ana, você pode ler para a gente Jó 26:7? Aqui então temos a primeira pergunta aos irmãos. Como você poderia usar pontos do vídeo para mostrar Jó 26:7? Irmão Tiago? A gente pode salientar para a pessoa sobre muitas pessoas falarem que a Bíblia foi escrita por homens, né, que é um livro antigo. A gente pode falar, realmente, mas será que simplesmente ela sendo um livro antigo escrita por homens, como a gente viu aí no vídeo, né, há 1470 a.C. já falava que a Terra estava suspensa sobre o nada. Será que simplesmente foi escrita por homens a respeito disso, né? Pontos que podemos salientar que estava no vídeo. Isso mesmo, um bom argumento, muito bom. Vamos dar continuidade ao vídeo? Diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Obrigada, Ana. Com base no que você viu no vídeo, o que você acha de a Bíblia já dizer há tanto tempo que a Terra está suspensa sobre o nada? Incrível! Ninguém pensava isso na época. Isso mesmo. Isso sempre me impressionou. Bem, se podemos confiar na Bíblia em assuntos de ciência, então em que outros assuntos podemos confiar também? Agora aqui temos duas perguntas aos irmãos. Primeiro, como você poderia oferecer a brochura Seja Feliz para Sempre para a pessoa? Irmão José Carlos? Podia falar para ela que já que ela está gostando do assunto sobre a criação do mundo, como o mundo foi feito, né? Podíamos oferecer também, falar para ela que na lição 3, o ponto 4, fala que a ciência concorda com a Bíblia sobre as águas, né? O fluxo da água. Também mostraria que já é uma evidência que a própria Bíblia diz sobre isso. Então eu deixaria com ela a brochura, que nessa terceira lição eu já poderia também ter acesso à informação. Muito bom, meu irmão. A outra pergunta: por que seria bom se a pessoa baixasse a brochura em formato eletrônico? Irmã Jaziane? Para ela ter acesso a esses vídeos didáticos, né, que pôde abrir a mente dela sobre uma questão da ciência que é tão comum hoje na humanidade e entrou em prova com o que a Bíblia diz. Muito bem, isso mesmo. Obrigado. Ainda, irmão Davi? Também ajuda o morador a ele ver com os próprios olhos dele, ele fazer a pesquisa ali profundamente, abaixando esse aplicativo aí no seu próprio celular. Se porventura tiver alguma oposição da parte da família também, num lugar distante, ele poderia aproveitar também dessas ocasiões para fortalecer mais a sua fé na Bíblia. Obrigado, irmão Davi. Vamos assistir ao final do vídeo? Esse vídeo que eu te mostrei faz parte de um curso da Bíblia gratuito, usando essa revista. Se você for ler, essa daqui é sua.
Da próxima vez, podemos ver algumas das perguntas que a Bíblia responde na lição 1. Tudo bem, fiquei curiosa. Muito bem. Agora nós vamos ver na prática como nós podemos fazer então uma revisita. Nós vamos assistir aqui uma demonstração pelas nossas irmãs. A irmã Adriana Ferreira, juntamente com a irmã Giovana Brizola. Elas vão fazer uma demonstração de uma revisita baseado em conversas sobre a Bíblia. Vamos dar atenção às irmãs. Olha, Adriana, eu falei para você voltar esse horário, mas vou te confessar que eu estou um pouquinho ocupada. Vai demorar muito? Fica tranquila, eu vou ser breve, assim como da vez passada. Então tá bom, eu tenho uns minutinhos. Olha, na outra vez que eu estive aqui, eu tinha comentado com você sobre como a Bíblia traz bons conselhos para os nossos dias. Mas será que nós podemos confiar na Bíblia? Será que podemos acreditar no que a Bíblia diz? O que você acha, Giovana? Olha, Adriana, eu acho que sim. O problema é ter o interesse em ler a Bíblia. Ela parece um livro tão antigo, grande. É difícil eu tirar tempo para começar a ler. Olha, obrigado por se expressar. Eu entendo você. Eu também, às vezes, tenho uma certa dificuldade para começar a ler a Bíblia. Mas o que me faz me esforçar para ler a Bíblia é o quanto de conhecimento que ela pode transmitir. Veja que interessante esse texto que foi escrito há muito tempo atrás, antes de Cristo. Vamos ler Jó, capítulo 26 e o versículo 7. Eu vou ler para nós. Jó 26, 7 diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Você viu aqui, né? Você mesmo disse que ele é um livro antigo, a Bíblia. Mas você notou o que ela fala a respeito da terra? E isso há muito tempo atrás. Sim, aí fala que a terra está suspensa sobre o nada. Interessante, eu não sabia que a Bíblia falava sobre assuntos científicos. Sim, tem alguns lugares da Bíblia que fala assim. E podemos notar principalmente a exatidão dela em falar sobre assuntos científicos. Giovana, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas o que você acha de toda semana tirar um tempinho para aprender mais a respeito da Bíblia? Como assim, Adriana? Olha, nós temos um programa de estudo da Bíblia em que você vai aprender muito a respeito dela. E pode ser um tempo breve, assim como o de hoje. Se fizermos isso toda semana, podemos aprender bastante. Você gostaria de aprender mais coisas a respeito da Bíblia? Olha, eu gostei muito do que nós estamos vendo, mas eu vou decidir se eu quero estudar toda semana. Posso te dar a resposta na semana que vem? Claro, mas pensa com carinho, Giovana. Eu vou deixar esse cartão com você e ele tem um QR Code que vai te levar para o nosso site, onde vai explicar melhor como funciona esse curso da Bíblia que eu te falei. Na semana que vem eu volto para saber a sua resposta e respondo uma outra pergunta sobre que perguntas a Bíblia responde. Combinado? Combinado, Adriana. Agradecemos também, irmã Adriana, irmã Giovana, por fazer essa apresentação para nós. A irmã Adriana certamente observou os pontos ali na lição 11 da brochura Melhore, né? Fale de modo animado. Falar de modo animado é muito importante, né? Porque assim como o desânimo contagia, a animação também é contagiante, né? E quando nós conseguimos mostrar que estamos empolgados com o assunto, a outra pessoa geralmente ela fica mais com interesse em ouvir aquilo, em saber mais sobre o assunto, né? E foi exatamente isso que a irmã fez, né? A irmã se empolgou com o assunto, se preparou bem, pensou na importância da sua mensagem, pensou para quem você ia falar, no interesse que ela ia ter e como você podia empolgá-la nesse assunto, né? Para muitas pessoas a Bíblia é um livro
solene, um livro difícil, um livro complicado, né? A maioria das pessoas não gostam de ler a Bíblia, mas quando você transforma a Bíblia, mostra que ela é um livro gostoso de se ler, atraente, que a gente pode aprender muito a respeito dela, muda esse conceito, né? Mas para isso nós precisamos estar empolgados, foi isso que você conseguiu fazer. Obrigado pela sua apresentação. Aguarde a sua próxima designação. Agora nós teremos aqui, a próxima participação, será o estudo bíblico, baseado no livro Seja Feliz para Sempre, revisão da parte 1, perguntas 6 a 10. E quem irá fazer essa demonstração do estudo bíblico para nós será nossa irmã Suzana Santos, juntamente com nossa irmã Juliana Nutti. Vamos dar atenção a elas. Ju, hoje nós vamos continuar a revisão. E semana passada nós consideramos a pergunta número 5, não é? Foi isso mesmo. E antes de nós considerarmos as duas perguntas relacionadas com a lição 9, leia, por favor, o Salmo 62, verso 8. Confie sempre nele, ó povo, derrame o coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. O texto nos diz para derramarmos o coração perante ele, né? Perante Jeová. E sendo assim, que coisas você fala com Jeová em oração e que outras coisas você poderia incluir nas suas orações? Eu agradeço a Jeová pela bela criação, né, que ele fez, por ele ter enviado Jesus e Jesus ter dado a vida perfeita por nós. Também para que Jeová me ajudar a tirar proveito desse estudo, né, que a gente faz. E aí eu posso orar também sobre assuntos pessoais, sobre a minha família e incluir outras pessoas também. Muito bem, Ju. A oração é a maneira que nós temos de conversar com o Jeová, né? E sendo assim, a pergunta é: como que Jeová ele responde a essas nossas orações? Eu aprendi no nosso estudo que pode ser através da Bíblia, ou Jeová também pode usar pessoas leais para me ajudar e também resolver aquelas coisas que eu peço nas minhas orações. Que bom, Ju, que você tem feito orações específicas e sinceras para Jeová. O ponto 7, ele pede para lermos o texto de Hebreus 10, 24 e 25. E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. E você acha que vale a pena fazer esforço para ir às reuniões? Sim, porque o objetivo principal é louvar e adorar a Jeová, né? E nas reuniões eu percebo também que eu encontro pessoas que, apesar dos problemas, elas são felizes. Tá, eu fiz a pergunta anterior, Ju, para você. A pergunta é: como que as reuniões das testemunhas de Jeová podem ajudar você? Eu percebo que as reuniões, ela me ajuda a me aproximar ainda mais de Jeová e também tem me ajudado a tomar boas decisões no dia a dia. Exatamente, né? E é por isso que Jeová ele nos incentiva, né, a nos reunir, né, como no texto que você leu. É mais ou menos assim, Ju, você cozinha muito bem e você escolhe uma receita gostosa para você fazer. Seria bem diferente você comer essa refeição sozinha ou acompanhada com as pessoas que você ama. A refeição, ela seria a mesma, né? Mas você não concorda que comer essa refeição ou se alimentar daria mais alegria a você? Se eu tivesse acompanhada, certamente me daria mais alegria. Exatamente, né? Agora, com base na lição 11, por que é bom ler a Bíblia regularmente? E qual é a sua programação para ler a Bíblia todos os dias? Ler a Bíblia regularmente me ajuda, né? E me dá a oportunidade de me aproximar mais de Jeová. E quanto à programação, eu lembro que na lição mesmo falava que pode parecer um projeto muito grande, mas que se eu dividir em etapas menores, pode facilitar. Então, o que eu faço é ler pequenos versículos diariamente. Muito bem, Ju. E a gente viu também que tem aquelas dicas de leitura, né, da Bíblia que são ótimas, né? E ler esses versículos ajuda bastante. Então, Ju, é bom saber, né, que você está tendo apreço pela palavra de Deus e que também está gostando do estudo. A pergunta 10 da lição
12 também é pessoal. Diz assim: você já enfrentou algum desafio desde que começou a estudar a Bíblia? Sim, no meu caso é falta de tempo. E o que pode ajudar você a continuar o seu estudo, mesmo assim? Eu posso tentar aplicar a ilustração que traz lá a lição 12, né? Que é de colocar primeiro as pedras no balde e depois a areia. Então, se eu colocar as coisas mais importantes, se eu fizer elas primeiro, certamente vai me sobrar tempo. Muito bem. Então, Ju, ainda tem os vídeos, né? Relacionados a esse ponto que a gente estudou. Se você ainda não viu, eu incentivo você que veja, tá bom? Que daí assim a gente conclui essa revisão. Tá bom, eu vou ver. Obrigado, irmã Suzana, obrigado, irmã Juliane, pela apresentação, pela demonstração que fizeram aqui para nós. Ficamos muito felizes em assisti-las aqui. A irmã Suzana considerou, para preparar essa apresentação, a lição 8 na Ensine com Ilustrações. Gostei muito da ilustração que a irmã usou, de uma refeição, né? Algo bem simples, mas que atingiu o objetivo, né? E a ideia de se usar ilustrações é exatamente essa, né? É imitar a Jesus, né? Jesus usava sempre coisas simples, mas que explicava o que ele queria dizer, né? E quando nós usamos uma ilustração complexa ou damos muitos detalhes, às vezes acontece que a gente se lembra da ilustração, mas não se lembra do discurso, né? Não se lembra do que foi considerado. A gente, aquela ilustração foi interessante, mas a matéria em si a gente não consegue lembrar por que foi feita a ilustração, né? Não é esse o objetivo. O objetivo da ilustração, conforme diz a brochura, é ensinar pontos importantes e não os detalhes. Então a irmã conseguiu fazer isso, né? Através de uma ilustração simples, você conseguiu mostrar o ponto importante, assistência às reuniões, né? Estar juntos, assim como uma refeição fica agradável na presença de outras pessoas amadas, assistir às reuniões junto com outros também é agradável. Muito bom. Obrigado, irmã Suzana, obrigado, irmã Juliane, pela apresentação que fizeram para nós, e aguarde a próxima designação, tá bom? Agora nós passamos para a próxima parte da nossa reunião, Nossa Vida Cristã. Para isso nós queremos convidar os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 96. O livro de Deus é um tesouro, baseado em Provérbios 2, 1 e 4. Vamos cantar todos juntos.
Agora, iniciando nossa vida cristã, nós vamos assistir ao Boletim do Corpo Governante número 7. Vamos dar atenção. Bem-vindos! Temos coisas interessantes para compartilhar com vocês. Tenho certeza que vão gostar muito. Nesse mês, completam 10 anos que a edição revisada da Tradução do Novo Mundo em inglês foi lançada na reunião anual de 2013. Mais de 1,4 milhão de irmãos em 31 países ou territórios assistiram àquele programa presencialmente ou pela internet. A Tradução do Novo Mundo completa está disponível em 158 idiomas. Mas se levarmos em conta os idiomas que têm as escrituras gregas cristãs completas ou partes das escrituras gregas cristãs, chegamos a um total de 279 idiomas. Essa edição revisada tem sido muito útil na pregação, não é? E agora, o corpo governante preparou uma nova ferramenta que vai nos ajudar a encontrar os textos bíblicos que queremos. Nós confiamos que a palavra de Deus tem poder para nos consolar e orientar. E por isso, temos nossos textos preferidos, que lemos várias e várias vezes. Mas já aconteceu com você de lembrar o que um texto diz e não lembrar que texto que é? Isso acontece toda hora comigo. Ou você já quis descobrir um texto novo para talvez usar para consolar alguém? Então, você vai ficar feliz com essa nova publicação. Ela tem o título Princípios Bíblicos para a Vida Cristã. Essa publicação é bem parecida com um livro que foi lançado em português em 1970, com o título Certificai-vos de todas as coisas, apegai-vos ao que é excelente. A página de rosto desse livro dizia que ele era uma compilação de textos da Bíblia Sagrada, debaixo de 123 assuntos principais. Para que ele era usado? A página de rosto diz: poderá usar este livro para certificar-se do que a Bíblia ensina sobre estes assuntos e também para responder aos que questionam a sua crença. Esse livro era muito amado pelos irmãos. Veja o que 2 publicadores disseram sobre ele. Eu amo esse livro. Ele é dividido em vários assuntos e tem uma lista de textos para cada assunto. Ele me ajudou a descobrir princípios bíblicos para várias situações. Quando esse livro foi lançado, nós éramos pioneiros numa área em que as pessoas seguiam a Bíblia de perto. Eu lembro de uma mulher que me perguntou sobre a parábola do rico e Lázaro. Então usamos a seção Inferno de Fogo do livro Certificai-vos para explicar a parábola para ela. Eu estava na Força Aérea quando aprendi a verdade. Então esse livro me ajudou a entender melhor assuntos como a guerra, a neutralidade e a amizade com o mundo. Eu uso esse livro até hoje. Ele nos ajudou muito a ensinar as pessoas. Nós nunca íamos à pregação sem ele. Assim como o livro Certificai-vos, que nós não imprimimos mais, o livro Princípios Bíblicos para a Vida Cristã contém vários textos divididos em mais de 100 assuntos. O objetivo desse livro é nos ajudar a fazer o que está em 2 Timóteo 2,15, ou seja, manejar corretamente a palavra da verdade. Vamos dar uma olhada em como vai ser essa publicação no aplicativo JW Library. O livro Princípios Bíblicos para a Vida Cristã vai tornar mais fácil encontrar textos e relatos bíblicos que vão nos ajudar a lidar com desafios e encorajar outros. Ele tem vários assuntos que estão divididos em categorias, mas ele não traz todos os textos bíblicos sobre cada assunto. Para encontrar um assunto, use o recurso de busca do JW Library ou navegue pelas categorias. O livro é dividido em 7 categorias: desafios, conduta, congregação, vida diária, família,
espiritualidade e qualidades. Clique em uma categoria para ver a lista de assuntos dentro dela. Se você não tiver certeza em que categoria está o assunto que você quer, clique em Todos. Dentro de cada assunto, você normalmente vai encontrar frases ou perguntas em negrito. Os textos que são citados mostram a base das frases ou respondem às perguntas. Em alguns casos, vai ter textos marcados como Veja Também e relatos bíblicos importantes. Como que nós podemos usar esse livro? Diferente do Certificai-vos, que tinha sido feito para nos ajudar na pregação, esse novo livro foi feito para nos ajudar a lidar com os desafios que enfrentamos como cristãos. Para os anciãos, essa nova publicação vai ser uma ajuda valiosa ao fazer visitas de pastoreio e preparar discursos. Os chefes de família vão poder usar esse novo livro durante suas adorações em família. E os publicadores vão poder usar esse livro como base para algum projeto de estudo pessoal e também para ajudar os estudantes a aprender e a aplicar princípios bíblicos ao tomar decisões. Foi aprovada a tradução desse livro em mais de 300 idiomas. Como ele vai ficar disponível? E mais importante, quando ele vai ficar disponível? Ficamos felizes de anunciar que esse livro já está disponível no JW Library e mais tarde em formato impresso. Por algum tempo, ele vai ficar aparecendo na seção Novidades. Você também vai poder achá-lo clicando na seção Biblioteca no menu do JW Library e daí em Livros. Ele já está disponível em alguns idiomas e em outros vai ficar disponível mais tarde. O corpo governante espera que essa nova publicação ajude todos nós a fazer o que está em 2 Timóteo 3,17 e nos tornarmos plenamente competentes, completamente equipados para toda boa obra. Isso é especialmente importante à medida que nos aproximamos do fim deste mundo. Você sentiu medo em algum momento nos últimos anos? Medo de ficar doente? Medo de perder o emprego? Medo de não conseguir sustentar sua família? Talvez você enfrentou um desastre natural, perseguição ou guerra. Você acha que já faz muito tempo que está vivendo com medo? Se sim, o que isso quer dizer? Será que isso significa que você tem uma fé fraca? Claro que não. Homens fiéis do passado também ficaram com medo. Pense em Davi, por exemplo. O rei Saul ordenou que Davi fosse morto. Por isso, nenhum lugar em Israel era seguro. Então, Davi decidiu fugir. Para onde ele foi? Para Gate, o lugar onde Golias tinha nascido. E como pode imaginar, Davi não era muito querido por lá. Por isso, a Bíblia diz que Davi ficou com muito medo de Aquis, que era o rei de Gate. Foi durante essa época perigosa da vida de Davi que ele escreveu o Salmo 56. Vamos ver alguns versos desse salmo, começando com o verso 1. Mostra-me favor, ó Deus, porque o homem mortal está me atacando. É bom lembrar disso. Não importa o quão poderoso um governante seja, ele ainda é um homem mortal. Ele ainda precisa de comida e água. Tudo que Jeová precisa fazer é tirar essas coisas dele. E esse homem já era. Vamos ler agora o verso 8. Davi diz: Tu acompanhas as minhas andanças. Não importava onde Davi fosse, Jeová sempre sabia onde ele estava. Daí Davi continua: Por favor,
recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão registradas no teu livro? Davi, um guerreiro corajoso, não ficou com vergonha de admitir que às vezes ele chorava e que às vezes ficava com medo. Mesmo assim, Davi não permitiu que a tristeza tomasse conta dele. Davi tinha certeza de que Jeová via suas lágrimas, entendia por que ele estava chorando e como que registrava essas lágrimas num livro. Davi confiava que um dia esse livro seria aberto e Jeová puniria os homens que fizeram Davi chorar. Não é consolador saber que Jeová se importa com as nossas lágrimas? Quando você enfrentar uma dificuldade, ore. Se tiver algo que você possa fazer, ore por sabedoria. Se você não puder fazer nada, ore por paz. Quando passar por uma situação e ficar com medo, lembre-se, nós temos uma arma secreta. É uma arma poderosa. A oração. Se derramarmos o nosso coração para Jeová, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos ajudar. Isso nos faz pensar no verso 3. É um texto curto, mas com muito significado. Quando fico com medo, ponho minha confiança em ti. Esse texto é realista. Ele reconhece que às vezes vamos ficar com medo, mas também diz o que fazer sobre isso: colocar nossa confiança em Jeová. No ano que vem, nós vamos poder meditar bastante nesse texto, porque o corpo governante o escolheu para ser o texto do ano de 2024. Vamos ver de novo, Salmo 56, 3. Quando fico com medo, ponho minha confiança em ti. Da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, este é o JW Broadcasting. Ficamos felizes em ter essas informações, né? Mais uma importante ferramenta também para nos ajudar em nossas pesquisas, para fortalecer ainda mais a nossa espiritualidade. Agora nós passamos para a parte final da nossa reunião, o estudo bíblico de congregação. Para isso nós convidamos o nosso irmão Takeshi Kanada. Vamos dar atenção ao nosso irmão Takeshi. A partir desta semana, nós vamos iniciar o estudo da seção 1, que diz: vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos, baseado no texto de Atos capítulo 5, versículo 28. A partir do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes de 33 da Era Comum, os discípulos se empenharam bastante para expandir a obra de pregação. Portanto, saiu o comentário: vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos. Poderia projetar a primeira imagem, por favor? Consegue ver discípulos pregando para as pessoas o reino de Deus? Então, eles intensificaram a pregação. Agora, a segunda imagem, por favor. A obra de pregação ainda continua e temos privilégio de participar nesta obra. Muito obrigado. Vamos ouvir então a leitura dessa parte introdutória de sessão 1, por favor. Irmão Amauri, por favor. E a partir do derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes de 33 Era Comum, os discípulos de Jesus se empenharam na obra de dar testemunho a respeito do reino de Deus. Nesta sessão, vamos analisar o emocionante relato do nascimento do cristianismo,
do testemunho cada vez mais intenso em Jerusalém e da posição corajosa dos apóstolos diante de crescente oposição. Obrigado. Então, gostaria de fazer uma pergunta. O que nós vamos analisar nesta sessão? Irmão José Carlos, aqui na frente, por favor. Nós vamos analisar o emocionante relato do nascimento do cristianismo. Muito obrigado. Tem mais comentário? Irmã Jaziane. Então, junto com esse estudo, nós vamos ver também sobre o testemunho intensificado que foi em Jerusalém e como aqueles apóstolos, eles enfrentaram uma crescente oposição. Muito obrigado. Capítulo 2 tem o seguinte tema: serão minhas testemunhas, baseado em Atos capítulo 1, versículo 1 a 26. Então, irmão Mauri, por favor, poderia ler parágrafo 1 a 3? Eles não querem que tudo aquilo acabe. Para os apóstolos, as últimas semanas foram emocionantes. Com a ressurreição de Jesus, eles passaram da profunda tristeza à intensa alegria. Por 40 dias, Jesus apareceu repetidas vezes, dando instrução e encorajamento adicionais a seus seguidores. Hoje, porém, é o dia em que fará isso pela última vez. Parados no Monte das Oliveiras, os apóstolos escutam cada palavra de Jesus com muita atenção. Quando Jesus termina, o que para os apóstolos parece rápido demais, ele levanta as mãos e os abençoa. Então, começa a subir ao céu. Seus seguidores mantêm os olhos fixos em Jesus à medida que ele sobe ao céu. Por fim, uma nuvem o encobre. Ele desaparece, mas os apóstolos continuam olhando para o céu. Essa cena marcou um momento decisivo na vida dos apóstolos. O que fariam agora que seu mestre, Jesus Cristo, tinha subido ao céu? E podemos ter certeza de que Jesus os havia preparado para continuarem a obra que ele começou. Como ele os equipou para essa designação importante e como os apóstolos agiram? De que maneira isso afeta os cristãos hoje? O primeiro capítulo do livro de Atos contém respostas animadoras a essas perguntas. Muito obrigado pela leitura. A pergunta do parágrafo 1 a 3 diz assim: como Jesus partiu da terra e que perguntas surgem? Irmão Ricardo. Aí mostra no parágrafo 2 que Jesus abençoa seus discípulos, ele sobe para o céu, uma nuvem encobre ele e os apóstolos continuam olhando a ele. E por isso surgem umas perguntas hoje em dia. Uma delas é: como podemos ter certeza de que Jesus havia preparado seus discípulos para hoje, a obra que ele começou? Muito obrigado. Vamos então ler o texto de Atos capítulo 1, versículos 9 e 10. Um leitor, por favor. Irmã Keiko. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de modo que não puderam mais vê-lo. Enquanto olhavam fixamente para o céu durante a partida dele, de repente apareceram ao lado deles 2 homens com roupas brancas. Muito obrigado. Poderia projetar a imagem, por favor? E alguém poderia explicar como é que foi a despedida de Jesus, baseado no texto e gravura?
A irmã Joelma. Pela reação dos apóstolos, nós podemos ver que esse foi um momento bastante tenso, decisivo para eles, né? Alguns estão como que tentando pegá-lo, né, segurá-lo, outros põem a mão, a cabeça em desespero. Então, isso acontece porque Jesus passou 40 dias com eles, ensinando, dando orientações, e eles estavam precisando disso, porque Jesus tinha deixado eles praticamente sozinhos depois da morte dele. Então, esse momento da partida de Jesus realmente mexeu muito com eles. Muito obrigado. O que você pensaria se fosse um deles? Imagine que você seja um dos discípulos ali, despedindo Jesus. Como você se sentiria? A irmã Luciene, lá atrás. Então, assim como os apóstolos, né, eles ficaram ali bem comovidos com essa cena de Jesus Cristo subindo aos céus, né? Eles estavam emocionados, né? Então passaram de tristeza para intensa alegria. Então eu com certeza também eu ficaria bem emocionada de ver essa cena. Muito obrigado. Como foi comentado, mas para reforçar, por que então é importante nós aprendermos o livro de Atos, capítulo 1? Irmão Lucas Franco. Porque também seremos fortalecidos, assim como aqueles discípulos foi fortalecido com aquelas últimas instruções de Jesus, essas instruções ficaram relatadas. E nós sabemos, né, lendo o livro de Atos, que os discípulos a partir dali passaram a enfrentar situações provadoras, mas eles se saíram muito bem devido àquelas instruções que Jesus deu a eles. Muito obrigado. Irmão Davi? Também nós vamos obter as respostas animadoras a essas perguntas que citou o parágrafo 3. Por exemplo, como Jesus os equipou para essa importante designação e como os apóstolos agiram e de que maneira isso afeta os cristãos hoje. Quer dizer que nós também estamos envolvidos e queremos obter respostas a essas perguntas para que nós também sejamos encorajados, fortalecidos. Muito obrigado. Bem, agora vamos para o primeiro subtítulo, muitas provas convincentes. Parágrafo 4, leitora, por favor. Lucas começa seu relato dirigindo-se a Teófilo, o mesmo homem a quem escreveu seu evangelho. A nota diz: em seu evangelho, Lucas trata Teófilo por excelentíssimo, levando alguns a concluir que Teófilo pode ter sido um homem importante que ainda não havia se tornado cristão. No livro de Atos, porém, Lucas dirige-se a ele simplesmente como Teófilo. Alguns estudiosos sugerem que Teófilo se tornou cristão depois de ler o Evangelho de Lucas e que, por isso, Lucas não mais se dirige a ele como excelentíssimo, mas o trata como irmão espiritual. Nos versículos iniciais, Lucas faz um resumo dos acontecimentos registrados no fim do seu Evangelho, usando palavras diferentes e fornecendo mais detalhes. Assim, ele deixa claro que o livro de Atos é uma continuação do seu relato anterior. Muito obrigado. A pergunta do parágrafo 4. Como Lucas começa seu relato no livro de Atos? Irmão Lucas? Então, Lucas ele começa dirigindo-se primeiramente a Teófilo, né, que possivelmente após ler o livro de Lucas, né, na continuação ele se tornou cristão. Então ele trata Teófilo não mais como excelentíssimo, mas sim como um irmão de sangue, né, como um irmão da recente formada organização da época. E nos versículos iniciais, Lucas ele faz alguns resumos dos acontecimentos registrados no fim do seu evangelho,
usando palavras diferentes e de maneira mais detalhista, assim deixando claro que Atos é uma continuação do relato anterior. Muito obrigado. Vamos ler agora parágrafos 5 e 6. O que manteria forte a fé dos seguidores de Jesus? Lemos sobre Jesus em Atos 1:3. Mostrou a eles, por meio de muitas provas convincentes, que estava vivo. Na Bíblia, apenas Lucas, o médico amado, usou o termo traduzido provas convincentes. Esse termo era usado em documentos de medicina e significa evidências demonstráveis, conclusivas e confiáveis. Jesus forneceu provas desse tipo. Ele apareceu muitas vezes a seus seguidores. Em algumas ocasiões, a um ou dois deles. Em outras, a todos os apóstolos. E em uma ocasião, a mais de 500 discípulos. Provas realmente convincentes. Hoje, de forma similar, a fé dos cristãos verdadeiros se baseia em muitas provas convincentes. Será que há provas de que Jesus viveu na terra, morreu por nossos pecados e foi ressuscitado? Com certeza. Relatos confiáveis de testemunhas oculares, registrados na palavra inspirada de Deus, fornecem todas as provas convincentes de que precisamos. Estudar esses relatos e orar a respeito deles pode fortalecer muito a nossa fé. Lembre-se, provas conclusivas podem fazer a diferença entre a verdadeira fé e a mera credulidade. A verdadeira fé é essencial para ganhar a vida eterna. Obrigado. Pergunta parte A dos parágrafos 5 e 6. O que ajudaria os seguidores de Jesus a manter forte a fé? Irmã Janete? O que iam ajudar a eles eram as provas convincentes de que Jesus estava vivo. E Jesus forneceu provas conclusivas e confiáveis a ele. Tanto é que ele apareceu muitas vezes aos seus seguidores, em algumas ocasiões a um ou dois, em outras todos os apóstolos viram, e em uma outra ocasião a mais de 500 discípulos. Muito obrigado. Vamos abrir texto de Atos, capítulo 1, versículo 3. Mais um leitor, por favor. Atos 1, 3. Irmão Gabriel? Depois de ter sofrido, mostrou a eles, por meio de muitas provas convincentes, que estava vivo. Foi visto por eles durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Muito obrigado. O parágrafo destaca qual palavra? Palavra-chave. Nesse texto. Irmã Elaine? O texto fala de provas convincentes, né? E o parágrafo explica, né, que esse termo era usado em documentos de medicina, que significa evidências demonstráveis, conclusivas e confiáveis. Então, foi esse tipo de prova, né, que Jesus deu. Muito obrigado. Porque é interessante saber que próprio Lucas usou este termo. Irmão Abner. Porque aqui em Colossenses 4,14, né? Aqui cita que Lucas era médico, né? Então ele estava falando ali sobre um assunto, né? E usando um termo que ele conhecia, né? Então por isso podemos confiar no que estava escrito, né? Porque era algo que ele conhecia, algo do cotidiano dele. Muito obrigado. Irmã Rose, por favor. Também podemos ter certeza que ele falou que tinha provas convincentes, porque ele foi uma pessoa que teve o privilégio de ver Jesus subindo para o céu. Muito obrigado. Vamos para a parte B. Por que podemos dizer que hoje a fé dos cristãos também se baseia em muitas provas convincentes? Irmã Natália.
Então, nós podemos dizer isso porque há muitos relatos confiáveis de testemunhas oculares registrados na Bíblia, né? Fornecendo todas essas provas convincentes de que nós precisamos. Porém, é necessário esforço da nossa parte para nós termos a verdadeira fé, né? Por isso que, para isso, nós temos que estudar esses relatos e orar a respeito deles. Muito obrigado. Vamos abrir mais um texto, João capítulo 3, versículo 16. Mais um leitor, por favor. A irmã Thaís. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Muito obrigado. Porque para nós é importante fortalecermos a fé. Irmã Vanessa? Porque a verdadeira fé é essencial para a gente ganhar a vida eterna. Então, a gente estudar, né, comprovar para nós mesmos, né, de que realmente estamos na verdade, isso vai fazer realmente com que a gente continue no caminho e continue fortalecendo a nossa fé e consigamos alcançar o alvo, que é a vida eterna. Muito obrigado. Irmão José Carlos? Uma coisa que me fortalece muito é eu ler os relatos da ressurreição de Jesus. Por exemplo, quando Paulo escreveu aos Coríntios, conforme está aqui 15, do 3 ao 6, naquela época, em 55, existiam muitas pessoas vivas ainda. Então, se houvesse alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus, com certeza eles tinham dito que era errado aquilo. E não, nós vimos que desde lá até hoje ninguém questiona isso. E saber dessa ressurreição de Jesus, então eu tenho certeza que a minha fé fica cada vez mais forte sobre isso. Muito obrigado. A irmã Juliane? E distinguir entre a verdadeira fé e a credulidade, ela não é tão simples assim, né? A pessoa ela pode ser religiosa, mas ela pode não ter uma fé verdadeira. A própria Bíblia diz, né, que a fé não é propriedade de todos. Mas aquele que tem fé verdadeira baseada na Bíblia, ela deixa com que a Bíblia ela tenha efeito na vida dela. Então, assim como foi lido, nós podemos ganhar a vida eterna. Muito obrigado. A irmã Rosana? Exercer fé em Jesus significa mais do que acreditar nele. Então, o que significa? Significa que somos obedientes aos seus ensinos e seguimos os seus passos. Muito obrigado. Assim, o estudo de cada semana, que nos dá informações convincentes, evidências convincentes para fortalecer nossa fé. Então, é um motivo muito forte para continuarmos assistindo a reunião e participar desse estudo. Agora vamos para o parágrafo 7. Leitura, por favor. Jesus também falou sobre o reino de Deus. E, por exemplo, ele explicou profecias que mostravam que o Messias teria de sofrer e morrer. Por esclarecer assim seu papel como Messias, Jesus deu ênfase ao reino de Deus, pois ele era o rei designado. O reino sempre foi o tema da pregação de Jesus, e esse também é o tema da pregação dos seus seguidores hoje. Muito obrigado pela leitura, irmão Amaury. Parágrafo 7, a pergunta. Que exemplo Jesus deixou aos seus seguidores quanto a ensinar e pregar? Ensinar e pregar. Aqui na frente, Laura, por favor. Jesus falou sobre o reino de Deus, que ele mesmo seria o rei. Muito obrigado. Muito bem. Irmã Lerce. Além disso, Jesus ele esclareceu seu papel como Messias,
usando profecias para explicar que ele teria que sofrer e morrer aqui na terra. E também, como a Laura mencionou, o reino foi o seu tema principal na pregação e continua sendo o nosso principal tema hoje. Muito obrigado. Irmão Siqueira. O treino que Jesus deu aos homens lá no passado, nos seus dias, foi um treino muito grande. Quando falou serão minhas testemunhas ou sereis minhas testemunhas, talvez eles tenham perguntado, mas como, né? Você, como você? Claro que aqueles discípulos da época receberam um treinamento muito grande. E o mesmo assunto que Jesus lá abordou tantas vezes, até perante Pilatos, você falou sobre ele ser rei, né? O mesmo assunto que ele abordou lá, que ele pregou, nós continuamos a pregar hoje. Então estamos demonstrando isso, que realmente somos testemunhas até o final dos dias, sereis minhas testemunhas. É o único povo que prega a respeito do reino de Deus e esclarece o que é o reino de Deus. Muito embora a maioria das pessoas orem a oração do Pai Nosso, pedindo o reino, mas não sabe o que é esse reino. Nós sabemos. Agora, por que é que nós sabemos? Porque Jesus nos treinou, assim como treinou ele lá no passado e continua treinando. E como é que alcançamos o mundo todo? Mais de 1000 idiomas, mais de 1000 línguas. É só nós que temos esse privilégio de poder alcançar todo mundo. Muito obrigado. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 43. Irmã Luciana, por favor. Mas ele lhes disse: tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também para a outras cidades, porque fui enviado para isso. Muito obrigado. Então, ao pregarmos, que exemplo nós vamos seguir? Que exemplo de Jesus nós vamos seguir? Irmã Giovana? A forma como Jesus viveu durante todo o seu ministério e até mesmo a forma dolorosa como ele morreu, ele mostrou que o reino era a coisa mais importante na vida dele. Como Lucas 4,43 diz, ele foi enviado para isso e ele mostrou que realmente isso era o mais importante, que era por isso que ele tinha sido enviado. Dessa mesma forma, nós devemos encarar o nosso ministério como a coisa mais importante na nossa vida. Muito obrigado. Lá atrás, irmã Luciene. Um outro ponto importante nesse relato de Lucas capítulo 4 é que as pessoas lá na Judéia, elas eram apáticas, né, quando Jesus ele pregava. Então, mas mesmo assim, Jesus ele continuou pregando, né? Ele continuou tendo coragem em pregar. Então, nós podemos imitar o exemplo dele, que mesmo a enfrentar a apatia das pessoas, a gente pode perseverar no ministério. Muito obrigado. Então, hoje iniciamos o capítulo 2, primeira sessão. Iniciamos a aprender o livro de Atos juntos. Com certeza, como nos vimos hoje, nos provê provas convincentes que fortalecem nossa fé. Com isso, nós podemos intensificar a nossa obra de pregação sob o tema de Reino de Deus. Muito obrigado pela participação dos irmãos. Agradecemos, irmão Takeshi, pela condução do estudo bíblico de congregação. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Temos certeza que fomos encorajados, fomos ensinados e fomos orientados por Jeová, né? Hoje aprendemos muito conforme os capítulos 15 a 17 de Jó, sobre a importância de termos cuidado com as nossas palavras, né? As nossas palavras podem curar, mas também podem machucar. Então, queremos ser bons consoladores, queremos ser amigos leais,
Queremos consolar nossos irmãos, não com palavras duras, mas com palavras de ternura, né? Com ternas palavras, conforme mostrou a reunião de hoje. Para isso, muitas vezes, nós precisamos ter empatia, né? Sentir a dor do irmão no nosso coração. Aí nós vamos conseguir mostrar esse amor por nossos irmãos. É isso que nós aprendemos do estudo de hoje, né? Não queremos imitar o mau exemplo de Elifaz, né? Também nós vimos aqui a participação dos estudantes que demonstraram para nós como fazer uma revisita, como dirigir um estudo bíblico, né? E aprendemos bastante que nós podemos aplicar no nosso ministério. Tivemos também o boletim número 7, onde recebemos uma importante ferramenta, né? Para aumentar ainda mais as nossas pesquisas, melhorar ainda mais a nossa espiritualidade. E encerramos com o estudo bíblico de congregação. Conforme a irmã Suzana bem mostrou na parte dela, né? Nós tivemos hoje uma refeição agradável na presença de amigos queridos, né? Essa foi a nossa reunião de hoje. E na próxima semana, o que nós vamos considerar? A próxima semana, nós vamos considerar os capítulos 18 e 19 de Jó. Nesses capítulos, nós vamos ver que nos momentos mais difíceis, pessoas amadas por Jó o abandonaram. Familiares, amigos, muitas vezes ficaram até contra ele. Em vez de o ajudar no momento mais difícil, o abandonaram e o criticaram. Não queremos ser assim, né? Na próxima semana nós vamos aprender a como evitar ter essa conduta. Sabemos que muitos dos nossos irmãos passam por muitas dificuldades nesses últimos dias. Então queremos estar ao lado deles, queremos consolar, queremos mostrar que somos amigos verdadeiros e cuidar um dos outros. Dessa forma nós não estaremos imitando o mau exemplo daqueles que abandonaram Jó no momento em que ele tanto precisava. Agora então, para encerrar a nossa reunião, agradecer a Jeová por tudo que nós tivemos aqui nessa noitinha, nós vamos nos levantar aqueles que puderem, né, para juntos entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 118. Cântico 118, Jeová, a ti pedimos mais fé, baseado em Lucas capítulo 17, versículo 5. E após o cântico teremos uma oração.